meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil. Nós chegamos aqui num momento, aqui no nosso querido canal, no nosso querido Eletrônica Fácil, que nós vamos abordar aqui para vocês uma série de muitas aulas, muitos vídeos, bem passo a passo, que nós vamos abordar para vocês, meus queridos alunos, sobre essa temática, sobre esse conteúdo, que são os chamados circuitos RLC, tá? E os circuitos RLC nada mais são do que circuitos eletrônicos, elétricos, que envolvem componentes resistivas, indutivas e capacitivas quando você está analisando um contexto de funcionamento como um todo, tá? Onde cada parte do circuito elétrico ou eletrônico tem uma resistência elétrica, pode gerar campo eletromagnético através das suas propriedades indutivas e pode armazenar uma certa quantidade de carga elétrica, tendo um efeito capacitivo em seu funcionamento, tá? Quando você analisa, meu querido aluno, qualquer sistema eletrônico, seja ele qual for, eu coloquei aqui algumas placas eletrônicas de exemplo, né? Olha lá, aqui tem um Arduino Duo e aqui tem um módulo GSM, né? E muitas pessoas, elas acreditam que tudo é baseado somente nas componentes resistivas nos sistemas eletrônicos e elétricos. E aí que começam a complicar as coisas e as análises. Por quê? Porque na verdade as coisas não funcionam exatamente assim. Inclusive muitas pessoas acabam fugindo dos circuitos RLC, que geram uma certa complexidade em você entender como funcionam as variáveis de impedância, de corrente, de tensão, de potência, entre outras. Por quê? Porque basicamente isso que vai impor ao aluno, ao estudante, ao desenvolvedor, à pessoa que está estudando isso e analisando, uma dificuldade técnica e matemática que ela ainda não encontrou dentro do mundo da eletrônica, tá? Nessa aula número 1 aqui, eu quero fazer para vocês aqui um bate-papo para que vocês possam entender que o nome do nosso canal é Eletrônica Fácil, mas a eletrônica, pessoal, você pode abordá-la em diversos níveis de complexidade, certo? Então você pode tornar ela mais breve, mais prática, mais intuitiva, mas em determinados momentos da sua carreira, querido aluno, querido amigo aqui do professor Rodolfo, você terá que começar a entender que as coisas não são exatamente só formadas por resistores, onde a lei de Ohm, que é quem vê ri, você consegue encontrar as variáveis mais facilmente que estão inseridas nos seus circuitos eletrônicos, nas suas placas eletrônicas, que você tem que entender que qualquer material que passa por ele uma corrente elétrica, então, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta, e essa caneta aqui, se fosse um condutor passando corrente elétrica por ela, a gente aplicaria a regra da mão direita, onde a regra da mão direita passou uma corrente elétrica, né? O dedão seria aqui o sentido da corrente, vai gerar um campo eletromagnético ao redor desse condutor e gerando o campo eletromagnético, tendo a capacidade de induzir corrente em outros condutores que estejam próximos desse condutor aqui. Todo material que gera um campo eletromagnético ao ser passado uma corrente, ele vai ter uma certa indutância, né? Que são os famosos indutores, que é a componente L dos circuitos eletrônicos, tá? E ao mesmo tempo, quando um condutor está ao lado do outro, olha só que massa, né, essa explicação. Deixa eu empurrar as plaquinhas para cá. Ó.
Quando você tem aqui um condutor que ele está carregado positivamente, você tem um outro condutor que está carregado negativamente, e por eles você tem aqui, ó, basicamente, nesse caso aqui a gente tem o ar, né? Então o ar é um material que é condutor ou isolante, meus queridos alunos? É um material que é isolante. Senão, basicamente, a gente geraria um curto-circuito contínuo entre um condutor e outro, né? Então, olha só que louco. Nós temos aqui um material condutor que está carregado positivamente, outro que está carregado negativamente. E quanto mais próximo eu vou colocando eles, o que acontece? Vai existir uma força de atração elétrica entre ambos, tá? E aí, essa força de atração vai tender a criar entre esses dois condutores aqui, entre esses dois materiais, uma capacidade de que as cargas querem ficar próximas uma das outras aqui. Por quê? Porque por causa da força de atração elétrica entre elas, né? Por causa da força elétrica de atração entre elas. E essa força de atração que vai fazer com que cargas fiquem acumuladas aqui nesse material e nesse aqui, fazem com que gere uma certa capacidade de armazenamento de carga entre esse condutor e esse, gerando um mini capacitor entre esses dois condutores, que é a componente capacitiva dos circuitos eletroeletrônicos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando você tem uma placa eletrônica que tem os componentes capacitores, né? Então aqui você tem um capacitor eletrolítico, aí você tem um capacitor cerâmico, né? Tem capacitor basicamente de cerâmica, de poliéster, você tem de tântalo, tem de alumínio, né? Tem indutores, entre outros componentes eletrônicos. De forma natural, o componente pode ser feito para ser um resistor, pode ser feito para gerar campo eletromagnético e pode ser feito para ser um capacitor. Isso é natural dos componentes eletrônicos, tá? Você pode fazer um componente para receber uma certa energia e dissipar um calor. Pode fazer, por exemplo, a bobina para gerar um campo eletromagnético, fechar e abrir um contato, no caso de um relé, de uma bobina, de um contator ou de um solenoide, etc. E pode produzir componentes para armazenar energia. Mas também acaba acontecendo, pessoal, a existência desses componentes aqui nas placas, nos circuitos eletrônicos, sem você desejar. Acaba acontecendo por tabela, por consequência. Por quê? Porque quando você desenvolve uma placa, e a placa ela tem uma trilha, por exemplo, igual essa daqui que você está vendo aí, ó. A trilha ela é feita de cobre, e cobre é um material condutor. Todo material condutor tem uma certa resistência. Passou corrente por essa trilha, vai gerar ao redor dela um campo eletromagnético. Todo condutor, né? Quando você passa uma corrente, gera o campo eletromagnético, então tem propriedade indutiva. E quando você coloca trilhas uma próximo às outras, e principalmente você coloca por elas uma determinada frequência, pode ser em corrente alternada ou pode ser em corrente contínua, isso começa a gerar as famosas reatâncias, né? Que são as reatâncias indutivas e capacitivas. Reatância indutiva, capacidade do indutor resistir à passagem da corrente quando é submetido a uma frequência, tá? Reatância capacitiva, capacidade do capacitor resistir à passagem da corrente elétrica quando ele é submetido a um sinal de frequência também. E aí, entre uma trilha e outra, igual a explicação que eu dei entre os dois condutores, pode começar a existir entre trilhas algumas capacitâncias chamadas capacitâncias parasitas, que são capacitâncias que acabam existindo entre uma trilha e outra, formando um capacitor entre elas, e essas capacitâncias podem interferir no funcionamento dos seus sistemas eletrônicos, dos seus circuitos eletrônicos. Por quê? Porque você está criando um capacitor onde muitas vezes você não queria que existisse. Certo? E esses capacitores vão gerar suas capacitâncias lá de picofarads, de femtofarads, de nanofarads, né? Então, pessoal, na moral da história, queridos alunos, nós temos que entender uma coisa. Que uma hora ou outra, você que é maker, você que é robista, você que ama eletrônica, eletroeletrônica, ou eletrotécnica, ou geração de energia, ou seja o que for, se você quiser avançar um pouco mais na eletrônica que você trabalha,
você vai acabar esbarrando nos circuitos RLC. E aí, no circuito RLC, o que vai acontecer? Você vai precisar entender como funciona a famosa impedância. O que é impedância no circuito RLC? É a propriedade onde é a propriedade resistiva equivalente que você junta a parte resistiva, a parte de reatância indutiva e a parte de reatância capacitiva para formar uma resistência equivalente entre todas essas componentes. E essa impedância que vai determinar a circulação de corrente elétrica e, mais do que isso, é o que vai determinar se a corrente ela vai estar em fase com a angulação da tensão, se a corrente vai estar adiantada, se a corrente vai estar atrasada e qual é a angulação que um componente vai estar em relação ao outro. E isso vai determinar também uma coisa chamada nos circuitos eletrônicos fator de potência. E o fator de potência, basicamente, é a relação de o quão defasado está um sinal elétrico de tensão em relação à corrente, que vai gerar as potências, que são divididas em três. A total, que é a potência aparente, a ativa, que gera o trabalho, e a reativa, que é a potência que está inserida nas componentes indutivas e capacitivas, sendo responsável pela geração dos campos eletromagnéticos e do armazenamento de carga elétrica. E aí, quando você analisa essas três pelo fator de potência, você consegue saber quantos por cento de um total produzido está gerando trabalho, né? Qual é a parte dessa potência que está atrelada à geração dos campos eletromagnéticos e dos efeitos capacitivos nos circuitos eletrônicos. E aí você consegue fazer uma análise de o quão bom o seu circuito está em relação àquilo que você projetou ele para fazer. Então, por exemplo, quando você pega um motor elétrico e você projeta ele para fazer o funcionamento rotativo dele, você precisa dos campos eletromagnéticos, isso é natural. Então, o motor é um indutor sensacional, ele foi projetado para isso. Então, ele vai ter a sua potência reativa, a sua potência ativa, a sua potência aparente. E aí você sempre quer que a potência ativa, que é aquela que gera o trabalho, que o rotor vai fazer com que eu consiga gerar uma potência mecânica para movimentar alguma coisa, sempre esteja próxima à potência total, que é a potência aparente. E aí, pessoal, basicamente com um circuito que tem ali uma tensão, por exemplo, aqui de 100 volts, que vai alimentar aqui, ó, 3 cargas totais que estão em paralelo e que tem componentes resistivas, indutivas e capacitivas, você vai ter aqui múltiplas análises matemáticas, físicas, super interessantes e sensacionais, que é muito bom você aprender a entender o que está acontecendo para desmistificar algumas coisas que às vezes você mede com um multímetro e acaba não batendo exatamente com a famosa lei de Kirchhoff ou lei de Ohm, que você tanto conviveu na parte inicial dos seus estudos da área de eletrônica, né? Porque muitas das vezes vai dar aqui, tem uma tensão de 100 volts no total aqui. Aí aqui, por exemplo, aqui dá 70, aqui dá 20, aqui dá 10, né? Bonitinho, deu 100. Mas quando a gente começa a analisar com angulação de corrente, uma tensão vai estar em tantos graus, a outra em tantos graus, outra vai estar adiantada, outra vai estar atrasada, e aí somando as três vai dar mais ou vai dar menos que 100, por exemplo. E aí você tem que entender que isso só vai acontecer porque a análise que está sendo feita é em angulações diferentes de tensão e corrente. E aí você vai acabar conseguindo colocar em prática, provar cientificamente e matematicamente que todo o conteúdo técnico que você aprende comigo aqui, aprende na escola e vai evoluindo, ele tem significado, ele serve para provar para você por que as coisas estão funcionando e não mais só fazer por fazer. Tá, pessoal? Então, o professor Rodolfo que aqui está, ele se compromete a gravar uma série de videoaulas aqui para vocês, que ainda não sei quantas videoaulas vai ter. Por quê? Porque esse circuito aqui vai gerar uma série de muitos vídeos, para que os vídeos não fiquem totalmente longos, tá?
para que eu possa mostrar para vocês um pouco do que acontece num circuito que tem componente resistivo, indutivo e capacitivo, o RLC, que aqui estão em série, mas aí você pega as impedâncias aqui, que aqui vai gerar uma impedância Z1, aqui vai gerar uma impedância Z2, aqui vai gerar uma impedância Z3, elas vão se associar em paralelo, vai gerar uma corrente total circulando por elas, depois a corrente vai se dividir pela, basicamente, primeira lei de Kirchhoff, depois pela segunda lei de Kirchhoff, vai ter uma queda de tensão em cada um dos elementos que compõem a impedância 1, 2 e 3, ok? E aí nós vamos fazer a análise completíssima desse circuito, com uma série de videoaulas que a playlist eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, no link aqui da descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar como resolver esses problemas, as análises matemáticas e técnicas envolvendo circuitos RLC, tá bom? E com isso, desmistificar a análise desse circuito que basicamente divide os homens dos meninos no mundo da eletrônica, no mundo da análise matemática, né? Olha só quanta coisa tem por vir aqui, né, pessoal? Tenho certeza que vocês amam a parte matemática. Mas a matemática, quando ela envolve algo prático, técnico e que tem funcionamento constante, conforme eu já expliquei aqui para vocês, que tem significado, é uma coisa mais gostosa, mais prazerosa de você aprender, evoluir e crescer no mundo da eletroeletrônica. Então, para que a gente possa dividir então os homens dos meninos no mundo da eletroeletrônica, né, pessoal? Brincadeiras à parte, a gente, nessa série de videoaulas que você está assistindo aqui, nesse caso aqui, o vídeo número 1, que é um vídeo de introdução, nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de como achar todas as variáveis inseridas nesse circuito eletrônico maravilhoso e sensacional aqui no Eletrônica Fácil, ok? E digo mais, pessoal, se vocês ainda quiserem fazer um curso de eletrônica muito bacana, bem maker, hands-on, mão na massa, com muitas montagens práticas, com projetos de fonte de alimentação, robô seguidor de linha, termostato com amplificador operacional, soldagem SMD e muito mais, eu recomendo também que vocês conheçam o nosso curso completo chamado Curso de Eletrônica Fácil, que o link está aqui na descrição do vídeo. Tá? Lá também você pode clicar aqui no site que a gente está deixando aqui na descrição e você pode encontrar toda a nossa cartilha de cursos, tá? Que a gente tem para tornar você ainda cada vez mais faixa preta no mundo da eletroeletrônica. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre esses circuitos aqui, quiser bater um papo conosco, vou deixar o nosso e-mail de contato aqui embaixo no vídeo também. Ok? E dúvidas, sugestões, críticas, vocês podem colocar aqui nos comentários de qualquer vídeo dessa playlist sensacional. É muito importante que você esteja inscrito no canal, que você dê o like para fortalecer esses vídeos e compartilhe essa série de vídeos que a gente está fazendo com muito carinho, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas que têm uma dificuldade extrema, gigantesca e brutal na hora de analisar os famosos circuitos RLC. E se você fugir do circuito RLC, seja ele série, paralelo ou misto, etc., coloca aqui nos comentários também para a gente saber as dores que você tem nesse circuito, para que a gente possa tentar te ajudar, porque o foco do Eletrônica Fácil é isso, é juntos somos mais fortes. Sozinho a gente sempre vai rápido para qualquer lugar, mas eu, você, a nossa família de mais de 100 mil inscritos, a gente sempre poderá chegar mais longe. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem aprender isso aqui também. E fica sempre ligado no card, nas telas finais, que a gente vai sempre tentar colocar a continuação do vídeo número 1, 2, 3, 4. Quantos tiverem para analisar esse circuitão sensacional, tá? E, é claro, não adianta você somente assistir o vídeo, ficar parado, ficar passivo aí. Você tem que treinar, você tem que praticar. Então, eu, professor Rodolfo, para que você possa interagir comigo aqui no Eletrônica Fácil, tá? Até ficaria muito feliz se você marcasse a gente no Instagram, @eletronicafacioficial, tirasse aí uma foto com o seu celular, postasse no Stories, marcasse a gente, para saber que vocês estão assistindo o vídeo, estão aprendendo conosco e estão fazendo esse exercício aqui, que é basicamente exatamente
igual à estrutura do vídeo que a gente vai, dos vídeos que a gente vai gravar aqui para vocês, que tem um circuito RLC, né? RLC aqui que é paralelo, mas tem uma associação mista, né? Porque tem série aqui e paralelo entre os ramos. E a cada vídeo que a gente poste dessa série, você aprende com nós aqui na folha de exercícios, na folha de explicação do exercício exemplo. Pega esse circuito aqui, tá bom? Que eu vou dar um zoom aqui agora para vocês. Ó, tá? Você pega esse circuito aqui que você tá vendo. Você vai pegar esse circuito que tem aqui uma fonte de 200 volts no ângulo zero. Tem um resistor, tá? Esqueci de anotar aqui que a frequência do nosso sinal é 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. Que tem um resistor de 100, indutor de 10 mH, capacitor de 100 microfarad. Resistor 2, 150 ohms, indutor 2, 20 mH, capacitor 2, 200 microfarad. Resistor 3, 200 ohms, indutor 3, 30 mH, capacitor 3, 150 microfarad. Eu quero que vocês peguem esse circuito aqui e tudo aquilo que nós ensinarmos nesse circuitão durante as nossas videoaulas dessa série maravilhosa de RLC, que você pegue esse circuito e faça todos os cálculos, e a cada vídeo que você assistir, você tira uma foto, tira um print, marca a gente no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, e fala se você está aprendendo, vai colocando suas dúvidas para que a gente possa ajudar você a melhorar cada dia mais no mundo da eletroeletrônica. Tá bom, meus queridos alunos? Então, esse vídeo aqui foi um vídeo de introdução, tá? Tira aí uma foto, anota o circuito, desenha o circuito aí. E espero que vocês gostem muito dessa série maravilhosa aqui do Eletrônica Fácil. Conheça nossos cursos completos de eletrônica aqui na descrição do vídeo. Dúvidas? Entre em contato conosco. Juntos somos mais fortes, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Então, se liga aí. Fique atento sempre no card, nas notificações, ativa o sininho para que você possa assistir essa série maravilhosa do canal Eletrônica Fácil. Tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo. Fiquem com Deus. Vejo você aqui no card, nas telas finais, nos próximos vídeos sensacionais dos circuitos RLC. Tá bom? Muito sucesso, forte abraço, fiquem com Deus e até já!